O sertanejo é, acima de tudo, um forte? Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e neste Diários de Leitura vamos acompanhar capítulo por capítulo de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse é o meu canal no YouTube, onde eu aproveito para ampliar as discussões literárias, trazer conteúdo novo e também várias outras informações e discussões a respeito da literatura. Tenho certeza que o vídeo de hoje vai valer bastante o seu like, o seu joinha e também a inscrição aqui no canal. Afinal, vamos começar uma nova sessão Diários de Leitura. Uma espécie de vídeo onde eu me comprometo a analisar capítulo por capítulo de uma grande obra da nossa literatura. E dessa vez a proposta é analisar capítulo por capítulo de Vidas Secas, este grande clássico da literatura brasileira, que em algum momento você vai se encontrar com ele, seja no ensino médio, na faculdade ou até mesmo na sua procura por conhecer um pouco mais das realidades do nosso país. E esta é uma das suas obras mais marcantes, com certeza. No vídeo do nosso Diário de Leitura, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, vamos trabalhar com esta edição do Clássicos da Zahar, né? Observem aqui, Clássicos da Zahar. É um livro, vejamos aqui, o seu formato é bem picorrucho, bem pequenininho, né? A fonte também acaba sendo um pouco menor, mas ele não é um livro longo, é um livro pequeno, mas o seu conteúdo é gigantesco e demanda um tempinho para a leitura. Esta capa aqui, inclusive, saíram várias edições com a obra do Graciliano Ramos, que o ano passado entrou em domínio público, por isso várias editoras hoje apresentam suas obras acerca das narrativas do autor, né, entrando em domínio público. Então hoje a gente tem várias edições e várias editoras trabalhando aí Vidas Secas. Nós vamos analisar esta versão aqui da Zahar Clássicos, que tem esta capa muito bonita, inclusive, né? E que vem com uma apresentação do Itamar Vieira Júnior, este grande autor aí da literatura brasileira contemporânea, que faz a apresentação de Vidas Secas desta edição da Zahar. Numa breve síntese, Vidas Secas narra aí a história de Fabiano, um sertanejo bastante embrutecido pela vida e bastante resistente, sua esposa, sim, a Vitória, seus dois meninos e também a cadela baleia, que na verdade é um capítulo à parte desta narrativa de Graciliano Ramos. Tudo isso na tentativa de resistência e sobrevivência num deserto bastante árido que é o nosso sertão brasileiro. E é sobre esse livro que a gente vai estar comentando durante 13 vídeos, porque este aqui especificamente vou fazer capítulo por capítulo a sua análise e a sua abordagem. Tá? Então esse é um detalhe interessante aqui do Diários de Leitura, sabendo e relembrando vocês que no Diários de Leitura eu analiso capítulo por capítulo de uma obra. Algumas publicações aqui do Diário de Leitura a gente vai reunir 2, 3 capítulos em um vídeo, mas aqui com Vidas Secas, até pelo seu interesse e também pelas possibilidades para te auxiliar com estudos, para te auxiliar com trabalhos, para te auxiliar a conhecer um pouco mais a obra, nós vamos estar analisando capítulo por capítulo, o que também tem uma questão relativa à própria estética da obra, que lá no final eu vou falar. Então aí a gente tem essa breve síntese do livro, a gente tem essa breve apresentação de Vidas Secas, que é este grande clássico da nossa literatura, e agora a gente vai iniciar a sua análise capítulo por capítulo. E o primeiro capítulo de Vidas Secas começa assim. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Bem, o primeiro capítulo de Vidas Secas, chamado Mudança, né? Ele vai trazer ali Fabiano, sim, a Vitória, a cadela baleia e seus 2 meninos, atravessando o sertão nordestino numa grande seca. A aridez, o calor do deserto, a fome, tudo isso vai surgir durante este capítulo enquanto eles peregrinam assim quase à beira da morte, né? Estão esfarrapados, estão famintos, em pequenos momentos do capítulo, inclusive, vale dizer aqui, lá no final do Diário de Leitura eu faço uma análise completa acerca da narrativa também, trazendo outros elementos, mas vale a pena já dizer que a narrativa aqui da obra é uma narrativa em terceira pessoa, que adentra bastante aí as personagens da obra, que perscruta
os pensamentos, os seus anseios, os desejos de cada um dos personagens. Então, esse é um detalhe. A gente vai ter essa narrativa em terceira pessoa, que é bastante intrusiva, né, dentro do universo íntimo das personagens, inclusive, e ele vai trazendo esses elementos. Aliás, é bem interessante, vou antecipar, talvez o spoiler, a própria questão do capítulo que vai tratar da baleia, que é a cadelinha, e a cadelinha tem um papel, acho que muito importante, já desde o primeiro capítulo aqui. A narrativa vai adentrar esses pensamentos, né, de cada uma das personagens, sejam eles humanos ou não. E nesta travessia, nesta seca, a gente já vai tendo um pouco de noção das dúvidas, das reticências do Fabiano, do seu modo chucro, né, da própria forma de lidar com os filhos, com a esposa, né. O Fabiano, ele é um sertanejo bastante árido, bastante embrutecido pela vida, que se vê inclusive enquanto um animal e um bicho, mas enfim, neste primeiro capítulo, Mudança, eles estão fugindo de uma seca, eles estão em pleno sertão árido, só com cactos, né, com urubus sobrevoando eles, e dentro do capítulo acho que um destaque que ocorre é a questão da lembrança da morte do papagaio. Junto com a comitiva viajava um papagaio, né, da família, que não falava muito, que arremedava, já porque a gente vai descobrir que o Fabiano é um cara ao mesmo tempo bruto, mas também de uma linguagem bastante reduzida. Ele tem por opção não falar, né? Ele fala muito pouco, ele tem a consciência da sua linguagem reduzida, da sua linguagem arcaica, conforme a gente vai vendo pelo narrador. E neste período ali, o papagaio, então, por decisão de ser a vitória de todo o grupo, ele acaba virando comida, porque acaba sendo a única utilidade dele naquele caminhar, naquela fuga, naquela aridez do sertão onde não tem mais nenhum recurso. E aí tem um detalhe bastante interessante desse capítulo, que é a própria participação da baleia já nesse seu princípio. A baleia é a cachorrinha que acompanha a família, né, uma cadela bastante seca, bastante, né, faminta, já que só sobram os ossos para ela. E aí eu considero interessante pelo fato que dentro dessas lembranças da família quase à morte, até chegar a uma pequena sombra que lhes dá abrigo ao final de noite, né, quase à beira da desistência, todos eles, é a baleia que vai acabar saindo pelo campo, saindo pelo sertão e encontrando uma preá, a qual acaba sendo um elemento fundamental para a salvação da família naquele momento, naquela parte da sua jornada, que é a jornada inicial, que eles estão fugindo de uma grande seca, né? Fabiano vai se atirar à beira de um rio lamacento, com água ainda ao final deste capítulo, mas aqui considero interessantíssimo o detalhe da baleia. Primeiro porque baleia já vai demonstrar uma certa consciência sua dentro da narrativa. É como se ela tivesse consciência do que ocorreu com o papagaio, da sua falta de função, da sua falta de objetivo dentro do grupo, e aí se constituindo como objetivo maior servir de alimento para a família que está morrendo. Parece que baleia quer fugir desse mesmo destino, encontrando uma preá, da qual ela vai receber apenas os ossinhos. Então no primeiro capítulo de Vidas Secas a gente vai ter esta parte da vivência de Fabiano, de sim a vitória da sua família, eles a esmo em pleno sertão, né, tendo matado o papagaio e quase à beira da morte, quando eles chegam ali numa propriedade meio que abandonada, né, meio que atirada às traças, e conseguem ali ficar até o final da noite, a noite caindo e o Fabiano já num nível de exaustão sem tamanho. Bora lá? No próximo vídeo vamos discutir o segundo capítulo de Vidas Secas.